É isso aí, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham hoje pelo Pode Crer da Igreja Batista Santidade ao Senhor. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, escritor de muitos livros, não é? Estágio de Guerra Espiritual, Casa de Paz, Sangue nos Umbrais. Ele que é escritor do Intercessão em Chamas, Autoridade sobre as Trevas. Gente, best-seller, Aliança de Almas, enfim, também diretor do Instituto Êxodos e pastor presidente da IBBR, meu amigo pastor Oswaldo Lobo. Seja muito bem-vindo ao Pode Crer aqui da IBSS. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é a alegria do meu coração estar aqui com você. Já estava ansioso por esse dia, depois de você convidar a gente algumas vezes para a gente estar aqui. Eu espero que seja uma manhã muito produtiva, né? E Exato. que todos aqueles que participam aí pelo canal do YouTube mandem perguntas aqui para a gente. Eu sei que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe seu like É e isso já aí. compartilha, porque hoje vai ser um dia, assim, acredito, de revelações e especialmente de liberdade em Cristo. É isso aí, gente. Nós viemos, é claro, dessa conferência Freedom também na nossa igreja, que está acontecendo, aconteceu ontem, dia 20, e hoje, dia 21, o pastor Oswaldo Lobo vai estar conosco ainda nessa noite. E ele que tem, né, o ministério, o pastor Oswaldo Lobo, 30 anos, Ministério de Libertação. É tanta pergunta que está chegando que eu não sei por onde eu começo, mas nós vamos ser direto, vamos dar tempo para você aqui, tá certo? Amém. Libertar, falar de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E o tema, né, expulsar demônios, não é libertar. Então, esse tema também mexe muito, claro, que é essa afirmação também desse tema hoje aqui proposto. E eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, sobre essa questão de expulsar demônio, não é libertar? Não é mas há muita confusão, né, É, na cabeça das pessoas. As pessoas confundem libertação com guerra espiritual, com cura da alma, com expulsar demônios. São coisas distintas. Eu chamo de faculdades que são diferentes dentro de uma mesma universidade. Como você tem lá a faculdade de farmácia, tem a faculdade de odontologia, tem a faculdade de medicina, tem a faculdade, enfim. E todas elas são diferentes, mas estão dentro de uma mesma universidade. sim. Expulsar demônios é um ato, é um sinal da chegada do reino dos céus. Né? Marcos 16:17, Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Então, expulsar demônios é um ato. Agora, a libertação é um processo, no seguinte sentido: ela não lida com demônios, a libertação lida com as razões pelas quais os demônios estão sendo atraídos, estão explorando a vida de uma pessoa. Então, você vai lá e expulsa o demônio, é comum. Você vai lá no culto de libertação, em nossa igreja, você vai lá, Manda ele sair. manifesta um demônio, o demônio sai, É, na semana seguinte é o mesmo demônio que está lá. Qual é o teu nome? É o mesmo demônio. Ou seja, você expulsou o demônio e não libertou o cativo. Por quê? O demônio, ele vai se vincular, ele vai se prender, ele vai se alimentar, ele vai se fortalecer por causa de um pecado específico, de uma iniquidade. A gente chama isso de pecados crônicos, que uhum. estão na vida da pessoa e só vão ser resolvidos se você caminhar com a pessoa em Em discipulado. discipulado. É o discipulado que muda a vida da gente, né? Aham. Jesus, ele manda fazer discípulos. E se a igreja perder essa visão, você vai ficar expulsando demônio a vida inteira, ele vai ficar voltando. Eu vou te dar um exemplo aqui. Sim, Você imagina, igual de que você está aqui no ambiente, tá aqui nessa mesa, e você tem lixo aqui, tem alguma coisa estragada, podre. sim. Tá podre aqui em cima. Você não precisa convidar a mosca. Aham. Ela já vem para cá. As moscas varejeiras, daqui a pouco tem larva, tem rato, tem Sim, barata, sim. porque tem um lixo aqui, tem uma sujeira aqui. Aí você fica, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai, sai, sai! A mosca sai e E volta. volta. Então a libertação pega esse lixo que Aham. está escondido na alma, que está em segredo, e joga fora. Sim. Então, o processo de libertação é composto por uma série de eventos de De expulsar eventos. demônios. Por isso que Jesus, em alguns textos bíblicos, ele diz, né? Vai e não peques mais. Essa questão da libertação como um processo, pastor, tem a ver
com esse processo de libertação e também abandono do pecado, a prática do pecado? O que você Totalmente. tem para dizer sobre isso? Totalmente. Porque o pecado é uma porta, não é? Eu entendo que ele é uma porta onde as maldições alcançam, é isso? É O isso que o aí. senhor tem para dizer sobre isso? A gente separa aí maldição, vamos deixar a maldição como uma questão à Uma parte para questão a gente à tratar parte. daqui a pouquinho. Por Ok. exemplo, como é que o espírito de morte invade a vida de alguém? Como? O espírito de morte, ele é convidado. Então, quando uma mãe consagra uma criança num terreiro ocultista, a uma entidade, por exemplo, sangue. O sangue é um elemento de dívida. Todo pacto é feito com Com sangue. sangue, sim. Jesus, ele derrama o sangue dele na cruz para pagar uma dívida Pagar da uma gente dívida. que a gente tem com Deus. Uhum. Né? O sangue, ele promove perseguições que eu chamo de implacáveis. Então, o sangue do aborto, Uhum. o sangue dos trabalhos de feitiço, a pessoa mata um animal e consagra, né? Vou matar um animal e vou consagrar a uma entidade para uma tarefa, para um serviço, para um trabalho, é chamado de trabalho. São chamados cortes. Né? Hoje a gente, infelizmente, vê muitos, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, se cortando. São as automutilações que visam esconder algum tipo de doença emocional, algum tipo de, eu vou chamar de twister, né? De furacão de emoções. O corpo é muito inteligente, então quando a pessoa se corta, produz um anestésico natural. Então ela tem um problema na alma, uma perturbação na alma e ela lida de uma maneira física. E isso também promove a vinda de uma ação espiritual maligna. Né? Salmo 42:11 diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Uma alma pode ficar perturbada. Então daí é um outro acesso que é a cura da alma. Agora, você falou sobre maldição. A maldição é uma resposta espiritual à desobediência. Sim. A maldição é uma perseguição que é provocada pela quebra da aliança. Ok. Você vai ver em toda a Bíblia isso, que a desobediência faz com que a maldição te persiga. O problema é que o povo não sabe que está desobedecendo, porque não conhece a Bíblia. Oséias diz: meu povo perece porque falta conhecimento. Então ele fica tentando lidar com a questão da mosca, abanando a mosca. Sai em nome de Jesus, sai quando na verdade... Não resolve. Você tem que pegar o lixo e jogar fora. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, expulsar demônios é um ato. Você vê na Bíblia, em Lucas 10:17, os discípulos, 70 voltaram alegres, 72, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus diz: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas não se alegreis porque você expulsa um demônio. Mas antes se alegre porque seu nome está no livro da vida. Ou seja, a identidade é mais importante que o poder. Uau. O fato de você ser quem você é, filho de Deus, é mais importante do que a autoridade. Não se alegre porque os demônios se submetem. Antes, alegrai-vos que os vossos nomes estão escritos, estão arrolados no céu. Uau. E quando Jesus fala isso, aqueles homens tinham ido para uma missão que o Senhor tinha pedido também, né? Interessante a gente falar dessa questão de demônios, porque hoje há dois tipos de, não visão, mas dois tipos de igreja, umas que acreditam muito ainda nessas possessões demoníacas, e eu acredito nisso, e outras que já estão meio que quase nem tratando isso, mas isso é real, até porque Jesus diz, vocês vão expulsar demônios, né? Curar enfermos. Então, essa é uma ordem, na verdade, dada também à igreja. Então, normalmente quando a igreja já está estabelecida, ele fala: poxa, pastor, há quanto tempo não vem uma pessoa endemoniada aqui? Isso. Mas, por exemplo, a gente que planta igreja, nós plantamos igreja em Curitiba, você chega num bairro onde o reino de Deus não está estabelecido, tem um monte de manifestação. Você começa com uma célula dentro de uma casa de paz, um lar de estudo bíblico, cada um chama de um jeito, né? A gente chama de célula, pequeno grupo. Tem um monte de manifestação. Então, quando você implanta, as portas do inferno começam a recuar. Então, aí depois que a igreja está estabelecida, não, nós somos notadamente aristocráticos cristãos, você não vê mais manifestação, né? Por quê? Isso acontece com a manifestação, pastor. Eu vou dar um apelido meu, tá? Eu trabalho com libertação há muito tempo. Eu tenho outro livro chamado Discernimento Espiritual, que eu não trouxe aqui. Não tá aqui. A manifestação é um piti espiritual. O demônio, ele tá lá, né? Você vê muitas passagens, você vai ver 4 tipos de
de ataques Ataques malignos. malignos. A tentação. Uhum. Jesus em tudo foi tentado, Foi mas não tentado. pecou. Ele é tentado no deserto de Jericó. Nós Sim, tivemos lá. Nós tivemos lá. Né? É. Jesus é tentado. Existe a opressão. A opressão, qualquer crente pode ser oprimido. A Bíblia mostra isso. Os midianitas Mesmo oprimidos. depois de convertido. Não, Jesus, Ah, no Getsemane, a alma, ele fala assim, a minha alma está triste até está a triste morte. até a morte. Ele suou gota de sangue. O Eclesiastes, capítulo 7, verso 7, escrito, inspirado pelo Espírito que escreve a Salomão, Sim. Eclesiastes 7,7 diz que a opressão faz o sábio ficar doido. Faz o sábio enlouquecer. Meu Então existe a opressão, Uhum. existe a oposição. Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 18, ele fala assim, eu quis ir para Tessalônica, Sim. mas Satanás me impediu. Me impediu. Zacarias 3,1 diz que Satanás estava diante do sumo sacerdote para se lhe opor. Então existe a oposição, então, tentação, opressão, oposição e e possessão. possessão. Então, em Mateus capítulo 8, diz que quando Jesus chegou na região dos Gadarenos, haviam 2 homens possuídos por um espírito imundo, né? É que Marcos 5 e Lucas 8 só conta a história de um. Mas havia 2 homens que viviam num cemitério ali na beira da praia. Sim, sim. Então a possessão demoníaca é uma quarta. Agora você perguntou assim, pastor, a pessoa vai na igreja e manifesta. A pessoa vai na igreja. Por que isso acontece? Porque ela não consegue romper com o pecado. E aí, pastor, existem diversas razões porque a pessoa... Porque eu falei que o diabo se alimenta do pecado, né? Sim. O que acontece? A pessoa não sabe que o pecado é pecado. Então... ela acostumou com o pecado. Ou acostumou com o pecado. Uhum. Ela cresceu numa cultura de pecado. Não, aqui a gente adora uma imagem. Sim. Não, é o meu protetor. Meu pai que me deu, minha avó. Ela foi consagrada a uma entidade. Que ele acha que essa entidade fecha o corpo dele, protege ele. Em terceiro lugar, ela peca porque ela gosta. O pecado, pastor, produz muito prazer. Fala mal dos outros, produz prazer. Os teus níveis de serotonina são as dopaminas. Quando você fala mal de alguém, você se sente bem. A fofoca, né? Essa fofoca é um pecado que é um pecado mais citado na Bíblia. O que é fofoca? Fofoca nem sempre é mentira. A fofoca, eu vou te contar um negócio que tu não sabe da última. Depois do culto eu te conto. Não, você vai me contar agora. Porque a fofoca provoca uma elevação da autoestima à medida com que eu falo mal de você para alguém, para você pensar bem, me colocar num patamar acima desse que eu estou fofocando. Exato. Então, pastor, o pecado produz prazer. Até uma autopromoção, né? Essa questão da fofoca também, né? Que leva a pessoa a ter... E essa malignidade, né? Até a gente estava conversando, se eu for um pouco sobre essa malignidade da fofoca em relação à própria malignidade que tem dentro do homem e que precisa ser cortado, que é uma raiz que depois vai gerando um princípio de ódio, orgulho, né? A fofoca é uma raiz do orgulho. O orgulhoso, eu não fui o campeão, mas pelo menos eu não fui rebaixado. Eu não ganhei medalha de ouro, mas pelo menos eu não fui o último. Olha lá, o último. Essa questão do orgulho, ela está intimamente ligada à rejeição e à vergonha. Você repara que quando Adão e Eva pecam, qual a primeira coisa que eles fazem? Eles se vestem. Sim. E tô nu. Se você me vê nu, você vai ver em mim defeitos, cicatrizes. Se você vê quem eu sou de verdade, você vai me rejeitar. Você não vai me amar. Aí o que eu faço? Eu me escondo. Vai esconder. O princípio da vergonha é o princípio de você querer esconder de Deus quem você é. A humilhação é um outro princípio. É o princípio divino, é o princípio da confissão. Eu errei, eu pequei, eu sou defeituoso. Eu cometi a tragédia, eu cometi o crime, eu pequei. Fui eu que roubei, fui eu que matei, fui eu que enganei, fui eu que desobedeci. Então, são 2 princípios diferentes. O princípio do olho, eu falo assim, eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim como ele. E o princípio da humildade eu sou pior do que ele. Meu Deus. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, você está em libertação. Qual é o medo de algumas pessoas? Não, se eu for lá em libertação, o diabo vai chegar para mim e vai dizer, você vem me expulsar? Você fez isso, aquilo outro. O diabo faz isso para desautorizar a pessoa. Desautorizar.
E qual deve ser a resposta? É verdade, seu diabo. É de Satanás, Exu Caveira. É verdade. Fiz isso, fiz pior. Fiz mais isso, mais isso. Sim. Mas o sangue de Jesus me purificou. Agora pega a tua lixeira e sai. Então, esse É. princípio, a gente está falando aqui, por exemplo, de espírito de morte. Espírito de Né? morte. O espírito de morte, ele é trazido com sangue. Mas quer ver todo pecado, pastor, ele é promovido por algo chamado sabor, sabia? Sabor. Eva viu o fruto e falou assim... veja Ele que é o carro... desejoso. Veja bem, é como se Deus levasse Adão e Eva para um self-service enorme. Ó. Aqui tem churrasco, churrasco, aqui tem feijoada, aqui tem sashimi, sem sushi, sashimi, comida japonesa, comida indiana, comida chinesa, tem comida árabe, tem aqui, tem salada, tem tudo. Ó, mas esse prato aqui, É. isso você não pode comer. Esse não pode. O que Satanás faz? Ele faz o homem desejar a única coisa que ele não pode. Por que eu não posso? E ele diz assim, ó, Deus está sonegando para você um sabor. Repara a quantidade de pecados que acontecem na Bíblia por causa dos olhos e por causa da vontade de comer. Da vontade de comer. Satanás virou para Jesus e falou assim, transforma as pedras em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão? Claro que podia. Claro que podia. O mesmo Jesus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Eu sempre digo, né? O pessoal pensa que o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo. E o Deus do Novo Testamento é um cara diferente, né? Não, esse Jesus aqui eu dou like. Aquele ali eu não quero. É o mesmo Jesus. E aí você vai ver a quantidade de tentações que acontecem que são iguais. A mesma tentação. O que Davi viu na mulher do vizinho que ele não tinha em casa? Exato. Na verdade, ele tinha tudo e até podia, né? Tinha um harém. Podia ter outras, até mulheres, né? Naquele tempo. E é bom falar que era naquele tempo, senão vai ter os espertinhos. Daqui a pouco vai ter uns espertinhos aí que vai querer o pastor falou abrir essa porta. É verdade. Que Paulo diz para Timóteo, né? Seja marido de uma só esposa. Exato. Você sabe que uma vez o meu filho pequenininho, é legal, eu escrevi esse livro aqui, Aliança de Alma, que eu trato de sexualidade, meu filho menino. Ele começou a ler a Bíblia, assim, bem. Davi vai estar com 10, 11 anos, que ele começou mesmo. Saiu daquela Bíblia infantil para a Bíblia. Pegou a Bíblia. Aí ele começa a ler em Gênesis, aí viu que Jacó tinha 4 esposas. Aí ele falou, pai, quero fazer. Quando eu crescer, eu posso ter 4 esposas? Eu falei, rapaz, tu é muito espertinho. Não sei se eu posso falar isso aqui no podcast. Uma só já é difícil, agora você quer 4, não dá. Eu falei, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Baixa teu short aí. Quantos pintos você tem? Aí ele falou assim... jogou duro com ele. Eu tenho um, então você vai ter uma só. Uma só. É isso aí. Agora que eu entendi. Então, é maneira até simples de você falar, ensinar. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, hoje nós temos uma noção, ela vem se agravando da década de 70 para cá. Quando veio o movimento, né, de liberação feminina, o Woodstock, o divórcio sem culpa, né, o divórcio no fall. Posso ter quantos eu quiser. O que acontece hoje, pastor? Por que o gabinete está cheio de pessoas solitárias? O sexo é criado por Deus, é o princípio, né? Sim. Para resolver uma questão só. É a questão da solidão. Deus olha para a criação e diz, bom, fez o primeiro dia, fez separação entre luz e trevas, fez separação entre água, fez surgir a porção seca, e os bichinhos, os animais, os árvores, toda árvore que dá fruto, que dá semente, olha que bom. Aí ele olha para o homem e fala assim, tem um negócio que não é bom, não é boa a solidão. Solidão não é boa. Aí o que ele faz para encher a lacuna da solidão? Falei uma ajudadora idônea, uma mulher na mesma estatura. A mulher não é menor do que o homem, não é nada disso. Sim. Na mesma estatura. E aí ele fala assim, por essa razão, o homem deixa pai e mãe, ele vai buscar sua mulher. Sim. Ele vai atrás disso. E ele vai ser uma só carne. O que acontece depois disso? Vem uma questão do divórcio. O divórcio, ele aparece na Bíblia em Deuteronômio 22. Então, o Deuteronômio 22 fala sobre um segundo casamento, fala sobre a carta de repúdio, é a chamada lei de Moisés. Sim. E aí perguntam para Jesus, em Mateus 19, é lícito dar a carta de divórcio?
Eles perguntam de divórcio. Jesus responde sobre casamento. Sobre casamento. Jesus não toca no assunto. É. Você ouviu o que foi dito? Que o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne, o que Deus uniu não separa o Não homem. separa o homem. E a introdução da questão da morte vem no casamento. Eles vão ficar juntos até que a morte os separe. Uhum. É interessante isso. Até o fim, o que Deus uniu, não separe o homem. Não Então, separa quando o alguém... O livro Aliança de Almas, eu falo justamente sobre isso, Aham. né? Sobre a sexualidade. Tanta gente transando com todo mundo, o medo de ficar sozinho, a pessoa se A separa. carência, né? A pessoa está se Emocional. separando, aí manda uma mensagem para mim assim: posso me casar de novo? A pessoa não cansa de perder. Ela não cansa de fazer errado. Mal terminou um e Acabou uma errado, des... e já tá procurando outra. Acabou um casamento que foi uma desgraça. Sim. Ele casou errado. Quer dizer, eu tenho um vídeo no YouTube, 10 maneiras de não casar errado. Boa. A pessoa, biblicamente, Repete como é que é? 10 maneiras de não casar errado. Ótimo. Você que está casado, não veja Não esse veja. vídeo. Já era. Você está casado. Tá casado. Tem um outro vídeo, 10 Deixa- maneiras de De permanecer casado. permanecer casado e não separar. Olha, você que não casou, É, você pode ver. pode ver. Aí a pessoa faz tudo errado, aí diz assim, não, fui enganado. E tá vendo o namorado chegar em casa com a unha suja, porco, não escova o Sim. dente, xinga a mãe. Ah, não, eu vou casar com ele vai se converter. Vai se converter. O Vai namorado mudar. bebe todas, cavalo. Gente, ela já está escolhendo Já tá o final escolhendo o dela, final está dela, decidindo tá que a vida decidindo. dela vai ser isso aí. Uhum. Mas o sexo, voltando assim, ele produz uma ligação tão interessante, tão espiritual. Você vê que 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala assim, aquele que se deita com a prostituta se faz uma Se só faz alma, uma só alma com ela. se gruda. Então, o que acontece hoje? O jovem adolescente incentivado, você liga a qualquer canal, qualquer novela, e não vem com essa conversa pra cima de mim de Qualquer séries coisa. de TV, tudo tem sexo. Tudo tem sexo. O cara tá vendo aqui, É. sexo aqui, transa Sim, ali, transa sim. ali, transa com amigo, transa com amiga, transa com bicho. A cabeça dele tá recebendo notícia de aquilo ali dá Aquilo prazer. ali dá prazer. Aí ele transa lá, o adolescente transa com a namorada. Uhum. Primeiro sintoma, crente transou, ele se afasta da igreja. Primeiro sintoma. Primeiro, esfriamento. É o primeiro sintoma. Número 2, rebelião contra pai e mãe. Ele deixa pai e mãe. Uhum. Deixa. Não sei o que virou. Essa menina virou a cabeça do meu filho. Esse rapaz virou a cabeça da minha filha. Esfriamento. Esfriamento. Por quê? Ele sai debaixo daquela autoridade do pai e da mãe e vai para outra autoridade. porque Ele deixa pai e mãe. Porque aquela autoridade de pai e de mãe vai, na verdade, até o altar, né? É. Quando deixará pai e mãe. Então, quando há esse rompimento desse, vamos dizer assim, desse pecado, na verdade, né? Dessa interrupção, é onde ele perde, onde tem a perda. É. Faz sentido. E quando ele o que acontece? Só que é um monte de criança fazendo sexo. O casamento, pastor, não é para infantis. Casamento é para quem já é maduro. Casamento, só que cada vez mais nós temos crianças querendo brincar de ser adulto. Sim. Tem que ter uma estrutura emocional para você sustentar o casamento como ele é. Uhum. Porque não é só sexo. Não. É o que acontece, pastor. O pai descobre, a mãe descobre, pai do filho crente. Minha filha transou. O filho, o que ele faz? Ele separa. Uhum. Ah, tô morando em Curitiba, vai para casa da tua avó em Campinas. Separa, não fala, mas toma o celular, não se muda de escola. O divórcio, presta atenção nisso, provoca luto. Sabe quando o marido morre, a esposa morreu? Existe um processo de luto. A morte entra naquela história. Fulano morreu, o marido morreu, a esposa morreu. Uhum. A ruptura do divórcio provoca a mesma dor do pastor. Eu lido com isso toda semana. O divórcio provoca luto. Então, cada vez mais a criança transa com um, transa com outro, separa. Transa com outro, separa. É um ciclo de lutos que estão na vida dela. Isso provoca solidão. Você vai ver que no final ela se casa lá com 20, com 30, com 40 anos.
E ela fala assim, pastor, eu continuo sozinho. Porque o sexo, eu vou voltar para o princípio. Interessante isso. Fala um pouco mais. Foi criado para resolver a questão da solidão. Então, o que acontece? Quanto mais sexo a pessoa faz, com mais pessoas, veja bem. Diferentes pessoas. Quanto maior são o número de parceiros sexuais, mais solitária a pessoa. Solitária mesmo. Não se encontra, né? Pode encontrar o marido da vida, o príncipe dos sonhos, a princesa, ele vai ficar sozinho. E pior que ele ainda que sabe, né, pastor? Por exemplo, o senhor falou do crente, né? Então aquele que está dentro da igreja, que sabe o princípio. O podcast é para crer, né? Pode crer. Inclusive, deixa eu fazer um intervalo aqui. Você que não segue a gente no YouTube, segue a gente no YouTube aqui, deixa uma mensagem, olha, dá um like, você tá gostando aqui. O pessoal não acha interage, que né? Pessoal, tem o chat aí, tem um pessoal do chat aqui, ó. Que a gente não investe, né? Que esse microfone o anjo trouxe, tal, não sabe, faz os cortes, né? Exato. Gente, você não é abençoado? Porque, em primeiro lugar, você compartilha esse canal, deixa o like. E aqui você pode... Tem mais perguntas chegando aí, pastor? Tem. Pergunta de podcast aqui, que chegou algumas já, e outras que estão mandando, porque tem uma galera aqui, viu, pastor, do podcast, tá ali, ó, a pastora Michele, a Isa, elas estão ali, ó, cheio de perguntas, e dessas mais interessantes, ó. Por exemplo, uma aqui, olha para você ver, você está falando aí de pecado, né, e tal. Então, ó, um pecado cometido em realidade virtual pode ser considerado como um pecado de verdade? Pergunta então, boa, né? Vou repetir. Um pecado cometido em realidade virtual, ou seja, o pecado cometido em realidade virtual, né? Ele pode ser considerado um pecado de verdade? Então vamos definir o que é pecado e o que é realidade virtual. Então, pecado tem 3 maneiras de você distinguir. O pecado, como pecado, separação de Deus, né? Vós estáis mortos em vossos pecados e delitos. Ou seja, o homem distante de Deus, ele está em pecado. Tá bom? Lucas 15, na parábola do filho pródigo, isso fica claro. O pai responde assim, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Só dele tá distante. O pecado com letra maiúscula, né? A gente chama de caixa alta, né? Letra maiúscula. Pecado é você estar separado de Deus. Número 2, tem a iniquidade. A iniquidade é quando o pecado aí... A minha mente já acha que o pecado não é mais pecado. Não é pecado bater nos outros, não. Está escrito na Bíblia, bateu, levou, é dando que se recebe. Então eu vou lá e... Acha até um texto fora do contexto para poder se defender. Tem gente que acha texto para usar droga, para se embriagar. Para separar da mulher. O cara me revelaram, né? Tive uma revelação. Isso é iniquidade. É quando o pecado na mente da pessoa não é mais pecado. Eu fui pregar na Itália, eu fiquei escandalizado. A iniquidade torna a igreja, eu sou de uma igreja batista. Cativo, né? A iniquidade, pastor? O que ativa a iniquidade é a constância e a cultura. A cultura da família. Nossa família, ninguém leva desaforo para casa, não. Não quero que filho meu volte para casa chorando. Você não ensina a virar alta face. Você não ensina a se humilhar. Você ensina a ser um orgulhoso. Você ensina a ser violento. Então, segure tuas cabritas que meus bodes estão soltos. O que você está dizendo? Que os teus filhos vão crescer traindo as esposas. Entendeu? Você aprende isso em casa. Você aprende a fumar, você aprende a beber às vezes em casa. Entendeu? Então, agora existe a transgressão. A transgressão é aquilo que você vê fazendo. Fulano mentiu, fulano roubou, fulano bateu, fulano matou, fulano abortou. Então são 3. Então, definir pecado. O que é a realidade virtual? É aquilo que não existe, mas que a tecnologia faz existir. Tá bom? Jesus fala sobre isso, sabia? Na Bíblia? Jesus fala sobre isso. Em Mateus capítulo 5, verso 26, 27 em diante, Jesus fala o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, a realidade virtual é vista. Qualquer homem, e ali parece que a Bíblia está sendo misógina, sexista, machista, né? Sim. Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção adulterou no coração. O coração na Bíblia não é sentimento. E desejá-la. Tá aqui, Mateus 5. O pessoal pensa que coração na Bíblia coração é sentimento, não, é razão. É razão. De tudo que deve guardar, Provérbios 4, né? Guarda o teu coração. É dele que procede as fontes da vida. A boca fala
Do que o coração. do e a que mente. a mente, do que a razão. Sim, sim. A boca fala do que está Tá cheio, cheio. o coração, O coração é a mente. Então, quando a Bíblia fala assim, já adulterou no coração, é adulterou na mente. Então, todo pecado, eu vou falar um negócio aqui, Pode falar. todo pecado, na verdade, ele começa virtualmente. Hum, Davi olhou para a vizinha, sim, desejou. ele desejou, Ah, se fosse hoje, ele ia olhar no Instagram, sim, no Instagram, no Facebook, celular nem e se usa tal. mais Facebook, né? Nem usa. Mas ia estar lá, ó, É, Batseba, sim. casada, num relacionamento sério com Relacionamento Uria, sério né? com Urias. Casada. Com Urias. Ele viu, e o pecado sempre acontece antes aqui. Na Eva, mente. quando ela olha para o fruto, o que ela pensa? Hum, O fruto era bonito, desejoso. agradável aos olhos, É. podia dar entendimento. Uhum. Antes de você pecar, antes de eu assaltar o banco, eu faço planos. Ok. Antes de eu cometer homicídio, Homicídio. eu odeio. Hum, Eu, antes de mentir, eu elaboro. Então, todo pecado, no final das contas, ele passa pela minha mente. sim. Entendeu? Processo ali. É por isso que a tentação é muito interessante, pastor. A pessoa pensa, o diabo é um ser que fala. Falou com Jesus. Tentador, né? Se mata. Uhum. Se joga do pináculo do templo. Ó, vou te fazer um acordo contigo. Se você prostrado me adorar, Mateus eu te dou 4. todo o esplendor. Mateus 4, 7. Eu te darei a glória e o esplendor dos reinos. Então, toda tentação, ela visa o quê? Explorar fraqueza da minha mente. Entendeu? Então a resposta é sim. E o diabo conhece as fraquezas. Conhece. Ele conhece as fraquezas, mas não conhece, ele não é onisciente. Ok. Só quem conhece a minha mente é o Senhor. Salmo 139, né? Antes que a palavra vir à minha boca, o Senhor já conhece. Tu conhece o meu levantar, o meu deitar, o meu agir. Quando eu era uma substância, ou seja, um embrião, não vem da minha mãe, tu já conhecia os meus dias, todos eles estavam escritos. A onisciência é um caráter de Deus. De Deus. Mas o diabo, ele faz suposições. E essa questão da tentação tem muito a ver com essa questão da pergunta do pecado cometido virtualmente, porque você tem que criar, não bloqueios, mas fugir, não é? Porque tem muita gente que está ali, que é o que você falou, está na televisão, está na Netflix, está em todo lugar, não é? Então isso é um ataque que nós precisamos também monitorar. Por exemplo, as crianças. Esses dias eu estava falando com a pastora, a gente tem 3 filhas, uma delas, a Sofia, tem 9, vai fazer 10. E uma das maiores dificuldades hoje é você achar algum programa, ou algum filme, ou algum conteúdo que não tenha um ataque sobre a sexualidade. É incrível como isso está acontecendo. Então, isso também faz muito sentido, que nós devemos não só observar, mas fugir, né? Porque... Aliás, pecado você não enfrenta. Exato. A tentação você foge. É isso aí. É isso aí. Eu preciso fazer uma dieta. Não que ser gordo seria pecado, não é nada disso. Mas a gula. Aí você vai fazer a dieta dentro da confeitaria. Vamos ali só visitar para dar um visitar para dar uma olhada no bolo. Ele quer largar a bebida. Ele vai lá evangelizar os amigos no boteco. Vai cair. Vai cair. Então, a tentação é algo que você não enfrenta ela, que você vai cair. E que no processo de libertação faz sentido. Quando a gente começou o podcast, eu estava falando sobre isso, que a libertação é um processo. Então, por exemplo, você sair daquele meio, porque o meio também, ele promove, não é? Então, por exemplo, quando eu me converti mesmo, eu tenho um testemunho. Eu saí do meio que eu vivia e que eu andava, porque só tinha coisas erradas. Então, naturalmente, eu fui caminhar com quem é de Deus e eu me fortaleci muito mais a ponto de dizer não a tudo aquilo que me perseguia. O contrário também é verdadeiro. Você se converteu, né? E saiu. Por exemplo, eu venho de uma família que não foi tolerante com a minha conversão. Sim. Porque nós tínhamos uma religião constituída na família. Aí eu conto, né, que eu fui confessar meus pecados para o padre. E o padre me deu a Bíblia. Mandou ler os Salmos. Aí eu li Salmos. Eu me converti lendo Provérbios. Eu falei, cara, eu vou pro inferno. Como é que isso aqui não tá? Aí eu comecei a ler a Bíblia toda, e eu gosto muito de ler. E quando eu comecei a ler a Bíblia toda, eu descobri que eu estava indo para o caminho errado.
Então, quando eu me converti, para minha família isso foi um choque. Mas por que você é crente? Então, eu não precisei me afastar. Eles mesmos se afastaram de E mim. eles mesmos se afastaram. Então, todo mundo fumava. Todo mundo lá em casa fumava. Aí eu parei de fumar. Mas não virei aquele não fumante chato. Ah, vai fumar em Sim, outro vai lugar. Só fumar? não fumava. Era uma família que eu tinha muita gente que gostava tanto de bebida De bebida alcoólica. alcoólica. Eu nunca tive problema com bebida. Ah, Nunca gostei muito, sabe? sim. Mas tinha um pessoal, uma parte da família que gostava de bebida alcoólica, que não tolerava. Ah, toma mais um aí, toma um chopinho. Eu já não gostava Já não mesmo. gostava mesmo? Para mim foi mais fácil, Sim, entendeu? Mas eles tinham referências que eu não tinha, eu passei a não ter mais. sim. Então tem gente, pastor, é difícil, que vai viver um momento de conversão e não vai conseguir sair do lugar que está. Vai continuar Vai vivendo, continuar vivendo ali. mas aí ele vai influenciar, a luz de Cristo vai brilhar nele. É. Você não vai chegar e você não vai conseguir romper com tudo. Existem realidades que a pessoa rompe com o pecado, mas não consegue sair da Da cultura. cultura que ela tá. Por exemplo, eu vivo num país hoje É, que tem uma cultura da malandragem. Eu não queria ser sim. de um país que a cultura é, não, para tomar uma cervejinha, rouba um celular. Cara, eu parcelo meu celular em Parcela o 12 celular vezes. 2 vezes. Então quer dizer que o cara vai ter um desejo de matar uma sede com uma Matar uma- cerveja e para isso vai tomar o meu celular que eu ainda estou pagando? É. Quer dizer, eu não queria viver num país assim. Hum, Mas eu vivo aqui dentro. Eu não vou para outro lugar. Meu rebanho está aqui. Eu sou pastor numa igreja em Curitiba e é lá que eu vou ficar. A minha família está lá. O meu chamado é para lá. O meu povo é de lá. Entendeu? Então, essa questão de você se separar, Jesus diz, João 17, não te peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. mais que os livros do mal. Entendeu? É porque até Jesus estava no meio, né? É. E, Você não pode amar o mundo, né? é. Primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. É. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, pertence ao mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus O não está amor de ali Deus nele. não tá nele. Então não ameis o mundo. Então, tem Até o apóstolo Paulo fala, né? Que tem que transformar, né, a nossa mente. Nós temos que ter. E o que você falou, né? Nasce na mente. Então, nos pensamentos. Então, essa questão virtual hoje é um ataque. Inclusive a questão de pornografia, né? E essa iniquidade que você falou, hoje às vezes persegue muita gente. Porque a pessoa está dentro da igreja, está com esse pecado que virou praticamente um pecado de estimação, né? A gente usa um termo. E que ceia, está na igreja. E aquilo está na vida dele. Isso é muito complicado, não é, pastor? Você falou sobre o assunto virtual, você falou de pornografia, né? Hum. 1/3 de tudo que existe no www, tudo que existe na internet, 1/3 é só pornografia. Só pornografia. Por que isso acontece? Porque a pornografia produz muito prazer. Uhum, E o cérebro vicia com o prazer. uhum. Então ele vicia. Por que que o tráfico de drogas, e cada vez as drogas ficam mais potentes? Porque droga produz muito prazer. Eu lembro de uma moça que eu fiz libertação com ela era viciada em crack. Depois de 10 anos eu reencontrei ela. Eu fiz o casamento dela com o rapaz. Sim. Eu falei, e aí, minha irmã, como é que você está? Você está bem? Superou? Ele falou assim, pastor, superei, mas quero dizer uma coisa para você. Todo dia eu levanto pensando em fumar uma pedra de crack. E era uma moça, não fica pensando que era uma craqueira da Cracolândia, não. Sim, sim. Uma moça normal. Normal, de família. Podia ser tua ali e tal, filha, minha sim, filha. sim. Normal. A pornografia, ela traz um lucro maior do que o lucro de Hollywood. Quer ver um negócio que dá mais dinheiro do que Hollywood? Videogame. Sabia disso? Indústria, né? A indústria de videogame está roubando a tecnologia da indústria do cinema. Do cinema. Os grandes desenhistas gráficos que fazem filme estão indo para o videogame, dá muito dinheiro. E o que dá mais dinheiro? A pornografia dá ainda mais. Os maiores produtores de pornografia são países cuja pornografia é proibido. Coreia do Norte, proibido, mas tem. É proibido a pornografia, mas tem. China é proibido, mas eles produzem conteúdos para você. A pornografia ela não satisfaz. Ela não é feita para te satisfazer, é feita para te viciar. Exato. Então, quando você está falando aqui de pecado virtual, o pecado virtual ele sempre vai entrar pelos olhos, ou pelo ouvido, ou pela boca. Pela boca. Então são sentidos. Os sentidos, né? Eu ouvi, já fala.
eu vi o fruto. Davi diz assim, mais uma vez, o que Davi viu? 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás se levantou contra Israel e tentou Davi. Você é bom demais, Davi. Quantos teus exércitos? Aí Joabe falou, tá maluco? O que tu comeu no café da manhã, Davi? É para contar. E contar o exército exigia um sacrifício que era caro demais. Ele perde naquela brincadeira milhares de soldados. Ele ouve algo, ele vê algo, ele quer experimentar algo. Eu falei sobre a quantidade de pecado que acontece por causa de comida. Até por um prato de comida prevaricará um homem. Eu te dou um pão e você testemunha em meu favor no tribunal. Eu te dou uma moeda e você fala que Jesus disse, né? Derrubaria esse templo, em 3 dias construiria. Então, o pecado vem por algo chamado sentimento. O sentimento é mentiroso. O sentimento é muito mentiroso. E que tá na alma, né? É isso. Gente, olha só, você que está acompanhando o intervalo aqui para o pastor tomar uma água, perguntas chegando aqui no chat, né? A pastora Michele tá ali, a Isa também. E, bom, vamos lá, tem umas aqui, ó. É que o senhor trabalha com a parte de libertação, né? Então o pessoal fica... É interessante, para vocês falam aqui, o pessoal trabalha... Eu hoje, eu sou pastor de uma igreja, uma das partes que eu menos trabalho é libertação. Mas é o que o povo mais quer ouvir. Não adianta. Quando ele vem para cá mesmo, o pessoal fala, não, agora o pastor Oswaldo Lobo tá chegando, tudo vai resolver. Tudo vai ser resolvido. A gente tem na igreja rede de cuidado, rede de governança, rede de gestão, rede de conexão, rede de família, rede de expansão, rede de apoio, rede de comunicação. E o povo só quer saber da libertação. Só quer saber da libertação. Nossa igreja tem 75 ministérios. Olha, 75. 75 ministérios. E BBR é Curitiba, olha. Curitiba. Você que está em Curitiba aí, vai conhecer essa igreja. Eu fui para lá, vou para lá, todo ano eu vou, e cada vez que eu vou a igreja está melhor. Parabéns, pastor, uma bênção lá. Mas o povo quer saber de libertação. Olha aí. Então vamos lá, faz a pergunta aí. Vamos lá, ó, pergunta aqui que chegou no chat aqui direto. Vamos ver aqui, são duas muito boas. Qual a diferença de libertação e cura interior? Essa aqui e a outra. Como saber que um problema é espiritual ou apenas psicológico? Legal, duas boas perguntas. São muito conectadas. Estão muito conectadas. Vê aí onde você quer começar. Vamos lá. A libertação, ela lida com as razões pelas quais uma pessoa está sendo explorada demoniacamente. Sim. Quando chega alguém no gabinete e conta a dor dela, então sempre eu vou buscar o quê? Dor. A libertação ela é provocada por uma infecção espiritual. Pastor, alguma coisa está ruim, a minha vida sentimental, a minha vida afetiva, minha vida familiar, o meu corpo tem doenças. Então, o que eu vou buscar? Quadros onde há repetições hereditárias, quadros onde a psicoterapia não ajuda, quadros onde a medicina não encontra uma resposta clínica, quadros onde há algo, de fato, que parece natural, mas que é uma dor crônica na vida da pessoa. E quando eu falo dor, por exemplo, solidão crônica, a pessoa ganha muito dinheiro, mas o dinheiro nunca dá para nada. Ou seja, é uma perda financeira repetitiva. São quadros de repetição de desgraças, de tragédias. São vidas dramáticas. Ok. Tá bom? Quando eu falo sobre libertação, o que eu busco? Eu busco a razão. Normalmente eu pego duas vertentes. Eu vou perguntar, desde quando isso acontece? Ela fala, isso acontece desde Marcos 9, 21, né? Jesus pergunta para o pai do menino. O menino está endemoniado, em Marcos 9. O garoto de Nazaré. De Nazaré. Desde quando acontece isso? Ele fala, desde a infância. Então eu busco o quê? Uma ponta de uma linha solta. Sim. Aí ela vai falar assim, desde pequeno, aconteceu alguma coisa com 15 anos, eu sofri um abuso, eu fui num terreiro, eu fiz uma vez um atendimento com uma moça, e eu e Fabiola não atendo mulheres sozinho, só atendo com a minha esposa, ou com alguma obreira da intercessão, tem um time de intercessão que é muito forte na igreja.
Ou então as próprias pastoras atendem, as mulheres atendem. Uhum. Eu não faço atendimento de libertação, Sim. repito, sozinho. Aí fui atender a moça. Eu falei, desde quando isso acontece? Ela me contou que tinha feito uma abertura de chakra, que é um pacto que a pessoa faz. Ela quis fazer. Ela quis, vontade própria. Chakra penial, chakra na boca, no nariz, eu ia orando e Fabiola ia ungindo. E numa dessas, na hora de ungir na testa, ela manifestou assim, o demônio jogou ela bem longe, caiu do outro lado da sala. Aí eu vi que aqui atrás tinha uma tatuagem. Aí aqui atrás da cabeça tinha o cabelo longo. O que é isso aqui? Eu falei, quando eu era mais jovem, ela queria ser modelo. E ela fez um acordo. O cara, acordo? Você vai no cemitério, imagina. Vai no cemitério fazer acordo. Tá fazendo acordo com quem? com o capiroto, né? No cemitério. Aí foi lá, falou que chegou lá e ela comeu uma carne podre. Ai. Carne podre no cemitério. Do que você acha que era? Meu Deus. Era de defunto. Só que ela era tão tolinha. Então, quer dizer, aquele demônio manifestou depois, com tanta. Ela fez um pacto. Então, os pactos são feitos com comida mesmo, na Bíblia. Né? Abraão e Siquém, Isaac. São pactos ali. Elimeleque, quando Jacó faz um pacto com Labão, em Gênesis 31. Jesus, a gente faz pacto. Sim, na ceia. O Jesus, pão. ele parte o pão, diz, come. Exato. Pega o cálice e beba. Esse é um novo pacto. É um novo pacto. Que é derramado por vós. Então as pessoas não sabem, passam na encruzilhada, vem lá uma comida. Para que será isso? As oferendas, né? O pacto é comido. A palavra pacto, birtu, significa comer o pacto, mastigar o pacto. Pacto é comida. É comida. As pessoas estão lendo a Bíblia e não fazem ideia do que estão fazendo. Essa moça, depois eu fui tratar com ela, ela queria ser o quê? Queria ser modelo, famosa. Então, todo pacto é uma promessa de dívida. Você assina um contrato espiritual. Sim. Traga o seu marido, seu amor de volta em 3 dias. Ela está fazendo o quê? Um acordo. Só pensando, isso é bobagem. Virou meme na internet do Porta dos Fundos. Sim. Não é isso? Gente, isso é um acordo espiritual. Há uma influência espiritual que traz o teu amor de volta e traz o inferno junto. A vida daquela pessoa vai ficar infernizada. Tem gente que chega no gabinete e fala assim, pastor, eu odeio essa mulher e não consigo me separar dela. Então, há um negócio, vocês devem ter visto aqui na cidade, faça uma amarração por amor. O que é amarração? Você está tirando alguém. Você está roubando o coração mesmo. Sim. E você está... Para aprender, né? Então, a libertação, respondendo a pergunta, ela trata de questões, eu falei que tem 2 vertentes. É o pecado que a pessoa escolhe pecar. Eu escolhi fazer o pacto. Eu sei. Ela decide. Ela sabe que está errado e faz errado. Exato. É buscar. Só que ela não acredita. É buscar luz nas trevas. Só que a pessoa acha que não vai ser. As consequências vão ser menores do que o prazer que ela está tendo. Eu sei que eu vou pagar um preço, mas pelo menos eu vou casar. Mas pelo menos, eu sei que eu vou pagar um preço, mas pelo menos eu vou enriquecer. Sim. Eu sei que eu vou pagar um preço, mas pelo menos eu vou alcançar o status de diretor, de chefe. Entendeu? Só que, na verdade, as consequências do pecado são horríveis. O salário do pecado é morte. Alguma coisa da tua vida morre, alguma coisa da tua vida que você ama demais. Não estou falando nem da morte física, mas vira uma desgraça. E tem um outro caminho da liberdade, são as consagrações feitas pelos pais. O pai pega o bebê, por exemplo, a libertação, que não é difícil, não, ela é mais trabalhosa, é a libertação em que a pessoa não tem memórias passadas. O órfão. Eu te adotei, não sei quem é o pai, não sei quem é a mãe, eu não sei não sei como é que foi gerado. Então esse tipo de libertação, ela não é mais difícil, mas ela é mais trabalhosa. Entendeu? Quer ver Porque na verdade a pessoa até acha que não faz mais sentido, né? Por exemplo, o senhor tocou no assunto aí, a pessoa às vezes ela vem para a igreja, ela aceita Cristo, mas não tratou isso, né? Esse pacto, por isso muitas pessoas na igreja, como você mesmo já relatou vários casos aqui, a pessoa fica endemoniada, do nada, a pessoa está dentro da igreja, está ceiando, está na igreja, e daqui a pouco, por quê? Às vezes tem uma amarra. Essa questão da comida, né?
eu vejo muitas pessoas que passam mal. É. Então na igreja Vomita. vomita. Vomita bolo, Né? Eu já pipoca, vi cabelo. volta. Já vi. Agora, pastor, é interessante, eu tive agora no interior, não vou nem dizer qual é o estado, aí fiz um congresso numa igreja, o pastor me convidou. Aí durante lá a ministração, eu a pergunta, essa questão de comida, né? Um senhor levantou e falou, isso não é verdade, porque eu cansei de comer. Não acredita. Pastor, na hora de fazer libertação, a primeira pessoa que foi endemoniado foi ele. Foi ele. Ele levantou para me enfrentar. E eu não enfrento ninguém, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu só mostro a verdade. Exato. Ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Por exemplo, Ezequiel 21, fala sobre os trabalhos. Ezequiel 21, a Bíblia, fala sobre os trabalhos feitos nas encruzilhadas. Por que é feito na encruzilhada? Porque ali é um local em que a pessoa vai fazer consulta. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente. Não tem nada a ver com a cruz. Eu vou para trás, eu recuo. Se você pegar aí, o rei da Babilônia, a Babilônia é a rainha do feitiço, né? Sim. Quando a Bíblia fala sobre Babel, sobre Babilônia, por exemplo, em Apocalipse, diz caiu a grande Babilônia. Antro de demônios, espíritos imundos, né? Sim. Lê aí, Ezequiel 21. Ezequiel 21. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha e lançará sorte, com flechas consultará os ídolos da família e examinará o fígado. Você vê que é um trabalho. É um trabalho. A minha versão aqui, ela vai falar que o rei da Babilônia, você pode procurar em casa, parou no cimo dos dois caminhos ou parou na encruzilhada. Olha a minha aqui, ó. O rei da Babilônia está na encruzilhada. Duas estradas. Sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Eu vou atacar Jerusalém ou vou atacar Jordânia. Sim. Ele está vindo do norte para o sul. Foi uma mandinga ali, né? Aí ele pega as flechas. Hoje o pessoal faz sorte com búzios, com ossos de animais consagrados, joga dados, sortilégios. Isso é um feitiço. Você está invocando a presença de quê? De um espírito. De um espírito maligno. Imundo. Só que a pessoa acha que está fazendo bem. Deixa eu consultar tua mão. Deixa eu ler aqui uma bola de cristal. Deixa eu ver teu futuro. Gente, o amanhã pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Quer ver um negócio? Vou dar uma dica aqui pro pessoal que está seguindo a gente. Eu queria que vocês... A pandemia veio com força em 2020. Sim. Quem foi o adivinho que adivinhou em 2019 que ia vir a pandemia? Aí você pega, todo ano tem aquele negócio, não, o pai fulano, que dizem os búzios, que diz o mapa astral. Ninguém. O que eu fiz, pastor? Eu fui lá e gravei todos esses vídeos e guardei. Você Quem foi guardou lá que adivinhou o futuro? Pastor, o amanhã pertence ao Senhor. Exato. Os discípulos perguntam assim, quando vai ser o sinal? Você vai ter um sinal, mas quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Nem anjos, nem o filho. Somente o Pai. Então, pastor, respondendo a pergunta, cura da alma é um outro processo. É um outro processo. É um processo de profilaxia. Normalmente a cura da alma ela vem depois da libertação. A alma pode ficar doente? Pode. Você vê que Moisés, ele quis morrer. Ele estava doente. Eu falei assim, arrisca o meu nome. Eu não suporto mais esse trabalho que você me deu. Elias entrou dentro de um buraco. Elias ficou deprimido. Eu não sou melhor do que meus pais. Mata-me. Jonas ficou decepcionado com a decisão de Deus de salvar um povo ruim. Ele fala a mesma coisa. É melhor morrer do que foi pro porão. Me mata. Então, quando fala sobre alma adoecida, a alma, você tem... Interessante que tem clínicas para isso, né? A psiquiatria cuida da química do corpo. O corpo tem química. Eu estou passando por um momento de estresse, o que você não pode é ficar viciado na química. Tem a psicologia, trata do sentimento. A psicanálise, ela trata de feridas que estão no passado. É como se olhasse uma árvore, né? A árvore está lá, a árvore tem uma seiva. Tudo que é química, a clorofila que tem, tudo que é química é psiquiatria. Tudo que é movimento, a árvore tal, dá fruto, é psicologia. E o que vem, está escondido, a raiz, é a psicanálise. Agora, são ferramentas que você pode usar com a Bíblia Sagrada. Para a glória de Deus.
com o princípio de Deus. Com o princípio. E pode usar. Pode. O que acontece muito também hoje, eu vejo assim Eu tenho psiquiatra meio, né, crente cristão, na é isso, igreja, né? eu tenho psicólogo crente, é. doutora Anne, É. eu tenho um A psicanalista. pastora Michele também É. terapeuta aí, Pa- ajuda, precisa fazendo Pois psicologia. É isso aí. É isso aí. E tem muito caso na igreja, né? Por exemplo, hoje as pessoas falam muito disso. Ah, não, vamos pro psicólogo, vamos. Mas você falou algo interessante aqui. Eu queria que você me desse o que o pastor Oswaldo Lobo crê sobre isso. Porque você falou algo interessante. Você falou assim: olha, primeiro a pessoa precisa ser liberta. Uhum. E depois ser tratada. Uhum. Então, esse processo tem esse caminho? Tem. Você acredita nesse caminho? Tem um caminho. Agora, os processos, eles vão demorar. A pessoa chega mesmo e fala assim: pastor, eu tenho 35 anos e eu comecei a ter uma vida de imoralidade sexual com 15 anos. Ou seja, ele está com 35 começou com 15. Ele já está há 20 anos vivendo isso. 20 anos. O que ele quer? Ele quer uma oração forte. Ele está pensando que a igreja é drive-thru do McDonald's. Vem cá, faça seu pedido. Resolver a parada. Pastor, há um processo de verdade, sabia? Há um processo. Então, é como se você fosse deixando as tuas doenças à medida com que você fosse caminhando, entendeu? Caminhando. É na caminhada, então, né? A pessoa lê a Bíblia. Ontem eu falei sobre isso, né? Paulo se converte no capítulo 9 de Atos e ele sai em missão no capítulo 13. Ele e Barnabé. Mas ali passou muito. Passou 13 anos entre o capítulo 9 e o capítulo 13. 13 anos. Ali no livro de Atos não está escrito, mas no livro de Gálatas está. Sim. Aí você pega o finalzinho de Gálatas 2 e o início de Gálatas 3, ele fala: fiquei 10 anos no deserto da Arábia. 13 anos. Fiquei 3 anos no deserto de Damasco. 13 anos. Aí, né? Que Barnabé me chamou, fui para Antioquia, levei Tito comigo, ele não era Teve um processo judeu. antes ali, né? E ele nada mais, nada menos, né? O Saulo, né? Que tudo, era... pastor, na verdade, tudo é processo. Processo. Tudo é processo. E faz muito sentido, porque essa questão do fast food, né? Vou chegar, vou resolver. Mas o que o senhor falou, tem 20 anos aí, 15 anos, desde a infância. Então, essa análise, ela construtiva num caminho, ela pode ser muito poderosa. Sabia, pastor, que até a manifestação dos dons ministeriais, por exemplo, você tem hora para você decolar ministerialmente, sabia disso? Sim. Você tem. Por exemplo, Eliseu, ele tem um ministério, ele vai aprendendo com Elias a vida inteira. Sim. É que você lê o primeiro livro dos Reis, onde a história de Elias está ali, dá a impressão que tudo foi muito rápido. Mas Eliseu aprendeu com ele. Aí no final da vida de Elias já estava cansado. Já estava. Deus diz: vai ungir o próximo rei de Israel, o próximo rei da Síria. Unge. Aí ele falou assim: chega. Deus viu que ele estava cansado. Deus o toma para si. Ele subiu, né? Ele é o segundo arrebatamento. Quem diga que é o terceiro. Que é o terceiro, Tem Enoque. Tem Enoque, tem Moisés. Sim. Que o livro de Judas, não o Judas Iscariote. Sim, diz o que, Judas. Né, que Satanás lutou contra Miguel pelo corpo de Moisés. E Moisés aparece no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Lá com Jesus e os discípulos. Aí Elias subiu, mas você fica, peraí. Eles não morreram, né? Exato. Mas eu não vou entrar nessa discussão teológica, que se dá uma briga. Dá uma briga de umas 2 horas boas aqui de podcast. Deixamos para um próximo tema. Aqui, chegando mais perguntas aqui. E aí? Então, pastor, eu me perdi um pouquinho, me ajuda aqui. Não, aí você estava falando sobre a questão de Elias, né? De filiação. De filiação, né? De então, discipulado. Eliseu falou assim: você me dá uma porção dobrada do teu espírito? O pessoal pensa que é assim. Gente, eu sempre digo assim: quero a porção dobrada que está em ti, pastor. Você não quer. Por quê? Eu tenho algo que Deus me deu para fazer, que para você fazer, você vai ter que se esforçar. Eu digo esforço, não é que você recebe medalha. Dom não é prêmio, não. Mas para você chegar onde eu cheguei, você tem que caminhar por onde eu caminhei. Então, Josué, no número 27, Deus fala o seguinte: chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Coloca a mão sobre a cabeça dele, reparte, coloca a paz da tua unção. O Josué, ele aprende com Moisés desde a Páscoa. Na caminhada. Josué, ele estava dentro do Egito. Josué é provado em Números 13, quando todo mundo diz,
Essa terra não é boa, mas não é pra gente. A história dos espias. Ele era um dos espias. Ele, não, Deus vai dar pra gente essa terra. Ele está com Moisés mais 40 anos. Então, quer dizer, ele estava no Egito. Ele passa pelas provas do deserto, 40 anos. Ele recebe a autoridade de Moisés. Gente, aí que Josué frutifica. Josué não perde uma batalha. Você repara que o livro de Josué é um livro de guerra. Sim. Ele entra em Jericó, ele puxa a espada pro anjo que dos nossos, ele quer lutar com o anjo em Gilgal. Ele cerca Jericó, ele viu que no acampamento tinha iniquidade, né? A capa de Acã, ele purifica, purificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Ele vence 5 reis, ele vence 10 reis. Por que Josué é o cara? Porque tem um processo. Tem um processo. Onde que a pessoa quer? Eu fico vendo os garotinhos impressionando um monte de gente que não conhece a Bíblia na internet. Um menino que não tem nada. Não tem processo, não tem discipulado, não teve uma formação, né? O que faz da gente ser maduro são os chicotes que a gente toma. São os tomos que a gente leva. Né? A forja. Você vai ficando embrutecido, endurecido, por quê? Porque Deus vai te tratando. Vai te tratando. Estava lendo Deuteronômio 8, Deus falou assim, fui eu que te levei para o deserto. Deuteronômio 8, de 1 a 5, fui eu que te humilhei. Fui eu que te deixei passar fome. Que eu queria saber o que tinha no teu coração. Eu queria saber se você me obedecer. Eu quis te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje esse mundo fast food, agora eu costuro a questão, todo mundo quer tudo que é. Tudo Me dá isso para mim agora que eu quero que você tenha. Peraí, gente. A Bíblia está na minha cabeça porque eu estudo, eu me esforço demais. Pai, pastor, de onde vem tanto versículo? É um dom? Não é não, gente. É trabalho. Trabalho, estudo, dedicação, anos, né? Paulo, como é que ele planta tanta igreja? Tanta igreja. Gente, ele tomou muita chicotada, ele foi apedrejado, ele naufragou 3 vezes, ele tomou surra de vara, ele foi preso em Filipos, ele foi preso em Éfeso, lá na revolta de Demétrio Ourives, ele apanha na Tessalônica, ele é desprezado em Atenas, em Corinto ele tem que alugar a escola de Tirano, eu tive lá no passado, ele custou dinheiro, tinha que fazer barraca, ele era o cara da construção civil da época. Então o pessoal pensa, vai lendo a Bíblia, que a tem coisa uns devaneios. Assim, né? Não é não. Gente, não é não, tem um processo. Existe um preço a se pagar. É isso aí. Você pega lá tua filha, tua filha está com 9 anos. Aí tem gente que fala assim, olha que bênção, a filha da pastora Michele, a filha do pastor, um anjinho. Gente, quanto tempo ali. O que há por trás de uma criança? Olha na mesa, come com garfo e faca, pede por favor, bom dia, muito obrigado. Por trás disso tem uma mãe que levanta às 6 da manhã, que ora, que jejua, que faz o café da manhã, que senta para fazer lição, que senta para ensinar, ensina modos, disciplina. As pessoas pensam que um filho, o teu filho é muito bom. Não, o lar é muito bom. Existe um pai que protege emocionalmente. Existe um lar sadio. Existe uma experiência à mesa. Os meus filhos aprenderam a orar e jejuar porque me viram orar e jejuar. Os meus filhos não têm um vício porque eles tiveram um pai sem vício. Os meus filhos nunca me viram falar um palavrão. Nunca. Pergunta para meus filhos. Os meus filhos nunca me viram olhar para uma mulher do jeito que eu olho para minha esposa. Nunca. Os meus filhos aprenderam desde pequeno a servir um só Deus, um só Senhor, a ter uma vida consagrada. Então não é mágica. É um processo. Deus te abençoou. Eu sou pai de um filho que teve câncer. 5 anos nós tratamos aqui em Barão Geraldo, na Unicamp. Eu sou pai de um filho que me viu sair de uma falência financeira. Eu ensinei eles a lidar com os fracassos, mas também lidar com as derrotas. Entendeu, pastor? Então, na prática, e isso é só com o tempo. Exatamente. É só com o tempo. E faz muito sentido, porque
hoje, esse cristianismo fast food, né? Por causa da velocidade, eu acredito muito até pela conexão da inteligência artificial, da internet, né? A igreja, ela sempre foi conduzida por processo. Interessante isso. Os envios, né? Então, antes de ser enviado, então isso é muito importante, pastor. E olha, nosso tempo está acabando, gente. Tem tanta coisa para perguntar, mas chegando aqui, pergunta aqui, eu vou fazer mais essa, porque essa é da sua área, né? É a questão da intercessão, o ministério de intercessão, né? E aqui a pergunta do chat é o seguinte, ó. Pastor Oswaldo Lobo, existe intercessão, ministério de intercessão na Bíblia? Boa pergunta. Aqui eu acredito porque tem alguns pastores e igrejas que crê, não é, que o ministério de intercessão é válido. E outros não, que não existe isso na Bíblia, né? Então, de onde criou esse ministério de intercessão? Então, tem isso na Bíblia. Será que o pessoal não lê Bíblia? Ele quer que você... Não, vamos, é boa pergunta, é boa pergunta. Primeira coisa, quando eu recebo uma pergunta, eu vou definir a pergunta. O que é um ministério? Isso. O ministério é um serviço. Ok. O ministério não é um lugar em que você sobe uma escada, não pode dizer, olha, eu agora sou ministro. Não, o ministro é um escravo. A palavra doulos, servo, é alguém que desce degraus para suprir. Então, perguntam para Jesus. Jesus, os filhos de Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu. Eles vão para Jesus. Jesus, eu posso sentar à direita e à esquerda? Né? Eles perguntam. Aí Jesus, olha, vocês conhecem os governantes, os poderosos, são tratados como benfeitores. Mas, na verdade, no reino de Deus, quem quer ser o maior tem que ser o menor. O maior é aquele que serve, né? Esse é o ministro, tá bom? Okay. Então, o ministério, a gente olha para Brasília e pensa que é o poderoso. É o ministro do STF, maior. É o ministro do executivo, o ministro do governo. No reino de Deus é o contrário. Ele presta um serviço para a igreja. A palavra diácono é a mesma coisa que é aquele que serve à mesa. Que serve à mesa. Eu tô comendo aqui, traz a comidinha aqui para mim, traz o pão, traz o cálice, tá bom? O ministério, agora a intercessão, ela acontece desde o princípio na Bíblia. Então vamos lá, intercessão. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, o pecado de Sodoma chegou até meu ouvido. E eu desci. Deus vem com 2 anjos, né? É por isso que a Bíblia diz o seguinte, ó, seja bom hospitaleiro, porque teve gente da Bíblia que não sabia, estava recebendo anjo dentro de casa. Aí ele fala assim, calma, Deus. Se tiverem 50 justos. Por que Deus fala para Abraão, pastor? Por que ele fala para Abraão? Que Abraão morava lá em cima, Kiriat Arba, que é Hebron. Hoje é Hebron. Eu quero é que o circo pegar mesmo. Vai pegar fogo. Eu vou sentar aqui para assistir. Deixa lá. Por que ele fala para Abraão isso? Porque lá em Sodoma e Gomorra morava o sobrinho dele. O sobrinho dele estava lá. E que ele achava que era o herdeiro dele, porque ele não tinha filho ainda, isso é capítulo 18. O filho dele vai nascer depois. Aí ele fala, Deus, se tiverem 50 justos, ele intercede. E 45. Se tiverem 40, Deus não fica zangado. Se tiverem 30. Só mais uma vez, se tiverem 20. Deus, se tiverem 10. Então, ele intercede e ora. Mas ele não falou a verdade. Ele que estava preocupado com Ló, o sobrinho dele, que é filho do irmão dele que morreu, ele tomou como filho. Ali, então. Capítulo 19 diz assim, quando os anjos chegaram, Deus se lembrou de uma oração. Deus se lembrou da oração de Abraão. Uma oração que ele nunca fez. E tirou Ló. A intercessão começa ali. A intercessão, capítulo 17 de Êxodo. Moisés está com a mão levantada. A mão está pesada. Aí chega o time dos intercessores. Arão do lado e Ur do outro. A palavra intercessão na Bíblia significa colisão, encontro. Eu tenho um livro sobre intercessão. Intercessão chama. Você vai ver na Bíblia diversos tipos de oração. Oração de comunhão, oração de confissão, oração de louvor. Você louva a Deus por aquilo que Ele é. Oração de adoração. Você louva a Deus por aquilo que Ele faz. Oração em línguas. Oração de entrega, oração de consagração. Você vê as vertentes. E tem uma oração, as orações de intercessão. Paulo vai dizer em Romanos 15:30, combatais. Combatar é luta mesmo, é guerra. É guerra. Comigo em vossas orações, por mim, a Deus.
ele está falando de um combate. Davi, quando ele fala sobre oração, ele usa o texto de 1 Samuel 16. A oração intercessória é a oração de Jesus em João 17. Então, a oração de intercessão, tem que lembrar disso, é colisão. Palavras gregas, enteux, entuchano, paga no sentido de ataque, no grego, paga no sentido de defesa. Então, a oração de intercessão, ela colide no mundo espiritual, ela faz recuar as trevas, mas ela também entra na presença de Deus, aquele que tem, para pedir para aquele que não tem. Aquele que pode, para aquele que não pode. Aquele que faz, para aquele que não faz. Esther está dentro do palácio. O rei diz para ela assim, pode me pedir que eu vou te dar. A intercessão é um clamor, a palavra significa encontro. Então, tem que alguns pastores, e aí eu dou razão para eles, não querem o ministério de intercessão. Em primeiro lugar, porque eles não treinam. Em segundo lugar, porque pode ser uma área... Só levanta o ministério, mas não capacita. Você tem que andar junto. O ministério de intercessão, ele anda do meu lado. O ministério de intercessão, eu faço reunião de gestão, eu faço reunião de governança, eu faço reunião ministerial. A igreja, ela cresce porque ela é muito bem organizada. Por que as igrejas não crescem? Porque é uma bagunça. Não tem organização. É uma bagunça. E dá trabalho. Muito. Só que a intercessão está comigo. Ó, nós vamos avançar agora para esse ministério. Essa semana agora nós estamos num evento que é o nosso espetáculo de Páscoa. Nós vamos ter a feira de ministérios agora. E hoje tem na nossa igreja em torno de 750 voluntários. Pastor, é muito pouco. Eu preciso de 1.500 voluntários para a igreja ter liberdade para servir a todos os ministérios. Só o meu ministério infantil tem 950 crianças. Meu Deus. Eu preciso de pelo menos a metade de voluntários. Para poder servir. Só que eu não posso escolher qualquer um. Eu estou lidando com crianças são vulneráveis. Então eles passam pelo crivo da psicologia, psicólogo. Não é qualquer um. Vou trabalhar com criança. É ruim, hein? É porque vai mexer com minhas ovelhinhas. Essa questão da intercessão é isso. Às vezes levanta o time ali, porque intercessão, às vezes eles confundem com oração, né? E levanta o ministério sem essa estrutura. O senhor tem algum material, pastor, sobre isso? Que você pode fornecer, ou a pessoa pode, por exemplo, pegar pelo instituto, algum curso, para, vamos dizer, um pastor que está assistindo. Eu quero montar um ministério de intercessão na minha igreja, mas não sei como, ok? O senhor tem algum material? Esse livro, Intercessão em Chamas, eu trato especificamente disso, está no site www.institutoexos.com. Ok. Eu tenho uma plataforma de cursos à distância, online, cursos.pastorlobo.com. E esse ano, agora em maio, de 15 a 17 de maio, eu vou dar um curso presencial de guerra espiritual. Em maio? Em que um dos aspectos eu vou tratar a intercessão. Então, jejum é uma arma de poder? Poderosíssima. Sim. As igrejas não ensinam sobre isso. Então, eu tenho lá uma parte que eu trato só do jejum. Okay. A intercessão é a oração da guerra, é a oração do combate, é a oração da colisão, você colide violentamente com o mundo espiritual. É uma grande arma. Se você não treinar o teu guerreiro, ele cai em combate. Até um guerreiro, para ele ir para a guerra, ele precisa ser treinado. A turma pacifista aí, não, arma não. Nem no mundo espiritual você não pode ficar assim, mas toma um capacete, toma as botas, o cinturão, o peitoral da justiça, o escudo da fé e a espada do espírito. Combati o bom combate. Não, vou combater com o quê? Com flores? Gente, o diabo, ele é um assassino. João 8,44 diz que ele é homicida desde o princípio. E ele sabe onde atacar, né? Sabe. E você tem que saber defender. Tem que saber. E a intercessão é o seu alvo, né? O alvo do inimigo, poderíamos dizer assim. Por quê? Até o principado aqui de Jezabel, né? Que é uma outra questão. Vai atacar onde? Porque o ministério de intercessão muitas vezes é atacado também, né? Por isso essa frustração. Não vou mais ter ministério de intercessão. Porque foi atacado por causa de uma brecha, às vezes, dessa estrutura do pastor. E aí ele desiste, né? De ter esse ministério. É uma figura do Antigo Testamento. Mas é como você está fazendo libertação, manifesta um Exu, chamado Exu, Jezabel, Pombagira, Jezabel, é tudo a mesma coisa. Jezabel é uma figura do Antigo Testamento. Está lá em 1 Reis, capítulo 16. Filha de Etibaal, um rei sidônio que se casa com o rei de Israel. Como que você revela Jezabel? Jezabel, ela só aparece quando a liderança é fraca. O que é Jezabel? É um demônio, vou deixar claro. Forte isso. Então, quer dizer, você tem lá o Ministério de Mulheres.
em que a ministra de mulheres, a pastora de mulheres, a apóstola de mulheres, ela é frágil. Então, Jezabel é um demônio que se aproveita da fragilidade. Ela não aparece. Ela é um poder por trás do trono. Ela manipula como se fosse uma marionete. Já viu o teatro de marionete? Uhum. Que tem Tem alguém mexendo ali, alguém. Isso é Jezabel. É. Jezabel pode manifestar em mulher, pode manifestar em homem. Quando? Quando a autoridade, a figura, por exemplo, Acabe, era um rei fraco, era um banana. Que era manipulado. Quem mandava em tudo era Jezabel. A rainha que mandava não era o rei. Então, Jezabel é um demônio que pode manifestar em homem e mulher, em qualquer área, pastor. Sim. Quando? Quando a figura pastoral, a figura do autoridade, o líder, ele é fraco. Ele é fraco. Então tem mulher que chega em casa pro filho e fala assim: teu pai não manda nada, quem manda aqui sou eu. Meu Deus. Ali você já vê Jezabel. No Novo Testamento, tem um outro exemplo de Jezabel. Eu não chamo nem de principado, é um demônio mesmo. Jezabel, ela aparece na figura de Herodes. Herodes é um rei fraco. Quem manda nele? Salomé e a filha dele, Herodias. Então Salomé odiava Elias. Por quê? Porque Elias jogava na cara do profeta, a voz profética, denuncia pecado. Assim diz o Senhor: não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Salomé era esposa de um outro Herodes. Então era irmão dele. E ele estava em adultério. Elias, vou voltar para o Antigo Testamento, denunciava o pecado de Acabe. Denunciava os pecados de Jezabel. Ela odiava. Jezabel não gosta de Bíblia, não gosta de escola bíblica, não gosta de culto de doutrina, não gosta de ensino e não gosta de pastor. Ele persegue o profeta. Ela vai para dentro dos círculos de oração, vão dizer: esse pastor é uma bênção, mas ele é muito fraco, não tem poder, não tem profundidade. Deus está me revelando que acabou teu tempo na igreja, vai embora. Isso é Jezabel. Vai agindo por trás. Por trás. Ela fica manipulando no bastidor. Então, Jezabel queria matar João Batista. Aí, como Herodes era fraco, manda prender João Batista, mas a Bíblia diz que ele tinha medo, ele temia João Batista. E que ele gostava de João Batista. Aí um dia, Herodias dança. Aí o bobalhão diz assim, o sanguíneo, né? Pede-me, te darei o que você quiser. Até metade do meu reino. Nunca imaginava isso. Ela fala: mamãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. Ela já tinha tudo. Vivia na riqueza do harém. Pede a cabeça de João Batista num prato. Dá para imaginar. Aí ele podia matar. Pedir tudo, hein? Aí ele manda. Então, Jezabel não gosta da voz profética. Não gosta. Não gosta de Bíblia. Ele não gosta da verdade. Então, Jezabel gosta de controlar. É isso. É assim que você vê. Sabia que tem isso no Novo Testamento? Quando Jesus ele fala, Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22, ele fala para o pastor, a fraqueza do pastor. Eu ia falar disso agora, que cita lá, né? Eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Tolerou Jezabel. Mulher que se desprofetiza não é. Ela ensina besteira. É isso aí. E ali é uma correção, né? A essa igreja. Então faz muito sentido, pastor. E você que está acompanhando, olha, o nosso tempo se esgotou. Não, pastor, vamos. E, a minha vontade era ficar aqui a tarde toda te ouvindo. Mas, se você tem o desejo de aprender mais, né? O pastor Oswaldo Lobo é um amigo, um ministro, eu acompanho ele há muito tempo. Me ajudou muito na minha equipe de intercessão da igreja. Eu confesso que quando eu conheci você, eu estava naquele desespero. De repente, alguns pastores estão aqui. Poxa, eu tive um ministério de intercessão, porque parece que nasce dentro da intercessão um problema. Né? E também esse, vamos dizer, esse principado que age por trás, ele tem essa condição de espiritualidade maior, né? Que o senhor falou. Eu oro mais. Eu sei mais do que o próprio pastor. E aí ele vem plantando isso para domínio daquelas pessoas que são manipuladas. E rompe muito. Jezabel, ela sempre morre de maneira trágica, sabe? O fim dela é muito trágico. Por exemplo, Jezabel morreu comida pelos cães. Morreu devorada pelos cães. Então, a maneira como o fim chega é um fim assim muito... Só que ela acha que está prestando um serviço para Deus. Não tem. Pastor, deixa eu
dizer aqui, você que Por quiser favor, por favor. levar a gente para ministrar, dá uma olhadinha no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Eu tenho uma plataforma de cursos.pastorlobo.com, sem o www, e tem um site, meu material está todo lá, institutoexodos.com, www.institutoexodos.com. Quiser me convidar aí para a gente ministrar na igreja, manda um e-mail para pastorlobo@gmail.com. Inclusive, nós vamos deixar no Instagram da igreja, você que quer acompanhar o pastor Oswaldo Lobo, hoje ele vai estar aqui, uma grande bênção na nossa igreja, né? No último dia dessa semana, porque a Conferência Freedom vai até a próxima semana, mas ele veio nessa semana para nos abençoar e vai estar aqui pertinho, na cidade de Campinas, aqui na João Batista Signório, 216, na Vila Nova. O tema ele não quer que fala, porque diz que vai fechar com chave de ouro. Mas você que está aqui em Campinas é nosso convidado, pode vir, traz a família. Hoje ele vai estar ministrando e com certeza nós vamos ser muito abençoados. Aqui também na igreja vai ter os livros, tá bom, dele. Então você pode pegar, fazer um contato e ser muito abençoado. Pastor, obrigado, você é um grande amigo, você aqui enalteceu, né, o Pode Crer. Eu quero dizer que podemos crer, né, na palavra que você libera, no ministério que você carrega. Amém. Obrigado, que pastora Fabiola também seja muito abençoada, sua família, sua igreja, e é uma bênção estar com você no reino. Muito Amém, obrigado. pastorzão, uma bênção. Pastora Michele, obrigado. Isa que está aqui e todos que nos acompanharam, tá certo? Você também pode acompanhar a Igreja BSS pelo Instagram, você entra lá, Igreja Santidade, você vai nos achar aqui em Campinas, nessa cidade tão maravilhosa, que aliás eu tô aqui fazendo com o pastor Oswaldo Lobo tentando fazer um evento, quem sabe, para esse final de ano ou ano que vem, um evento sobre intercessão, libertação para a cidade toda. A gente fazer aqui um evento grandioso e convidar todos os pastores, quem sabe, para esse treinamento, para essa imersão. Vamos tentar fazer algo. Amém, vamos fazer. Pastor, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Deus Uma abençoe. honra aprender com você. Valeu, gente. É isso Amém. aí. Tchau, tchau. Deus abençoe.